E aí, galera, tudo bom? Professora Johanna Martins, de História do Jardim do Éden. Esse tempo aí da pandemia, né, do coronavírus, vai ser um tempo bem complicado, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui para não deixar que o conteúdo educacional, né, fique atrasado. Então, nós vamos fazer esses vídeos para fazer uma revisão. Primeiramente, vai ser uma revisão bem rapidinha de tudo que nós estudamos do 7º ano, beleza? Então a gente vai começar com o primeiro capítulo, que faz referência ao Império, ao fim do Império Romano, certo? Então nós vamos ter a divisão em 476. De um lado nós temos o Império do Ocidente e do outro o Império do Oriente. A gente tem como capital Roma e o outro Constantinopla, certo? Essa divisão vai trazer características bem diferenciadas. Nós vamos ter início, a partir dessa época, dessa data, as dinastias, ok? A dinastia, por exemplo, vamos ter do lado de Roma, aqui do Ocidente, toda vez que eu falo Ocidente, eu estou falando do lado de cá, a gente tem a dinastia Merovíngia. Temos o início com o chefe, né, que na verdade vai ser chefe e depois se tornar rei, Clovis. Temos como características aqui a ideia do avanço da igreja, o domínio da igreja, que vai estar muito presente tanto nas duas que nós estudamos, a Merovingia e a Carolíngia. O Clovis ele vai começar um processo de evangelização e a cobrança de dízimo, ok? A da dinastia da Carolíngia, nós vamos ter a coroação de Carlos Magno, que vai ser o início aqui de uma dinastia muito forte, porque ele vai juntar o poder real com o poder da igreja, ele vai incentivar as artes, a cultura, as pinturas, principalmente nas igrejas. Quando a gente estuda mais pra frente lá, o feudalismo, que é onde nós paramos na verdade, né? Nós temos aí toda a questão da arte da Idade Média, que vai ser enaltecida. Então, Carlos Magno, durante o período do governo dele, vai enaltecer. A política vai estar inserida juntamente aqui com a ideia de evangelização, beleza? Então, eu passei uma listinha para vocês em relação à ideia de fazer essa revisão. Então, quando a segunda aula ela faz referência à correção dessa listinha que vocês vão pegar e a gente vai corrigir aqui todo mundo junto, beleza? Então, temos a dinastia Merovingia e Carolíngia. Vimos que qual é a função dos monges copistas. Os monges copistas, eles têm a ideia de que a igreja é a grande centralizadora do poder, ela detém o poder, então eles vão copiar documentos relevantes, assim também como ajudar na disseminação das artes em si, ok? Como é que se dá o fim do Império Carolíngio, que foi questão que caiu na minha prova? Vocês estão ligados? Muita gente não prestou atenção. Lembra aqui, os 3 fatores primordiais. A gente tem o enfraquecimento do Império de Carlos Magno por conta da ideia de vassalagem dos senhores feudais, as invasões bárbaras, né, dos estrangeiros, dos vikings muçulmanos, que isso vai propiciar o fim do seu império, né? E a última é o crescimento exponencial do poder da Igreja Católica. Então, esses 3 aí são primordiais para o enfraquecimento do Império de Carlos Magno. Tranquilo? Essa é a primeira parte do primeiro capítulo. O segundo capítulo nós vamos dar início aqui, aí eu termino na segunda aula, que é um pouquinho mais extenso. A gente fala sobre islamismo, lembra? Árabe, fica lá no Oriente Médio. Lembrando que tem uma diferença entre ser árabe e ser muçulmano. Árabe é a pessoa da localidade da Península Arábica, ok? Ser muçulmano é a questão de você escolher a religião, que no caso é islâmica, que você cultua a religião islâmica. Tem essa diferença, ok? Então a gente começa a entender o islamismo. O que é essa religião? Lembra que ela foi criada pelo profeta, aí que vai ser contado na história, pelo profeta Maomé. Diz a história, né, que faz referência, que ele recebeu uma visita do anjo Gabriel. E aí, essas visitas acabaram sendo bem frequentes. Dizem, né, que ele recebeu um abraço muito forte. O anjo falou, recita, recita, ele não conseguia recitar. E quando ele começou a recitar, foram palavras divinas que aí deram origem ao livro sagrado, que é o Alcorão, né, que são palavras que vão ser disseminadas, que ele teve um contato com Alá. Para quem não sabe, Alá é como eles chamam Deus da religião islâmica, ok?
que mais que a gente pode falar aqui? O Maomé, ele vai ser o grande disseminador da cultura islâmica. Ele vai ser o profeta que vai engrandecer e disseminar toda essa cultura. Lembrando que ela não fica restrita ao Oriente Médio, ela vai se expandir para outros continentes, tranquilo? Então a gente tem os sunitas e os xiitas, que são grupos políticos que fazem referência ao contexto aqui do Império, da religião islâmica, né? Que vão acabar sendo criados, ou melhor, surgirem em decorrência da morte do profeta Maomé. Os sunitas vão ser a grande maioria que defendem que Maomé já fez todo o seu serviço religioso e político e que não tem mais a ideia de ficar como um descendente. Então, há a possibilidade de escolher outro líder. Os xiitas são a minoria e eles são favoráveis aos descendentes do profeta Maomé e dar continuidade a essa liderança da religião islâmica. Até hoje, no Oriente Médio, nós temos aí esse impasse que, de certa forma, é uma questão política e, ao mesmo tempo, uma questão religiosa, ok? Voltando aqui um pouquinho sobre o Império Bizantino, quando eu falei da divisão lá, né? Nós temos aqui a parte do Oriente, que é Bizâncio. Bizâncio vai ser o grande diferencial durante esse período. E aí eu vou deixar para falar isso no segundo vídeo, tá? Que é a segunda aula de história para a gente começar essa revisão e fazer a correção da atividade, beleza?